Pessoal, hoje nós vamos fazer uma breve análise sobre o custo de vida nas principais cidades para fazer intercâmbio de inglês na Irlanda e também dificuldade para conseguir essas acomodações, né? A gente vai saber o custo de vida dos aluguéis, principalmente, que são, né, de fato aquilo que mais pesa no orçamento do intercambista e também aquilo que preocupa ainda mais, que seria a facilidade para conseguir trabalho enquanto estuda. Então, eu selecionei aqui as principais cidades, vou aqui passar para você, mas antes eu quero só pedir, se você gostar desse vídeo, para deixar um like, porque ajuda muito a impulsionar esse vídeo para outras pessoas e quem sabe a gente consegue chegar agora aos nossos 60 mil inscritos. Então, fiquem à vontade, se você ainda não é inscrito, eu vou fazer um vídeo futuramente vou fazer um vídeo atualizado, até mesmo porque as coisas estão acontecendo muito rápido na Irlanda, às vezes a gente não consegue nem acompanhar, né? Então esse vídeo acaba tendo que fazer umas 2, 3 vezes por ano, então se inscreve no canal para acompanhar, tá bom? Então vou logo de cara aqui, já compartilhando a minha tela para mostrar um pouquinho para vocês dos gráficos que eu criei aqui. Aqui a gente está falando de um quarto single room, ou seja, um quarto que tem uma única cama de solteiro, tá? Um quarto para uma pessoa, um quarto privado. E eu coloquei as principais cidades: Bundoran, Dunleary, Bray, Athlone, Waterford, Galway, Limerick, Cork e Dublin, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma avaliação de outras cidades, por favor, deixem aqui nos comentários também. E aqui eu coloquei de 0 a 750. O número limite aqui seria o valor médio, tá? Um valor médio que eu encontrei tanto no Daft, entre outros sites de acomodação na Irlanda, como referência, tá, pessoal? Isso não é uma regra, é só uma referência. Então, em Bundoran, que seria a vila, né, de Bundoran, o lugar mais barato para você alugar um quarto na Irlanda, tá? Uma média de 250 euros, um quarto de solteiro, 250 euros por mês, tá, pessoal? Essa média eu peguei, é até menos, tá, se a gente for ver, só que por conta de ter os refugiados da Ucrânia também em Bundoran, eu joguei uns cinquentinha a mais ali para garantir, porque nunca se sabe como que tá a situação de Bundoran também. Eu tenho um vídeo gravado com alguns alunos, é até recente aqui no canal, tá, tem poucos meses atrás, e a média que eles estavam pagando era isso, entre 200 e 300 euros por mês de acomodação em Bundoran. Dunleary, muito próximo a Dublin, logo não é um custo barato, tá? A média de um quarto de solteiro lá é de 550, 600 euros. Em Bray, que é pertinho de Dunleary, mas um pouco mais afastado de Dublin, daria uma meia horinha de Dublin de trem, uma média de 500 euros por mês do quarto de solteiro. Athlone, que é no meio da ilha, tá? Entre Galway e Dublin, uma média de 400 euros por mês. Waterford, uma média de 450 euros por mês. Galway, né, seria a segunda cidade mais turística da Irlanda, uma média de 550 euros por mês. Isso pode ser mais ou pode ser menos, tá, pessoal? Pode ser 600 ou pode ser 500. De repente você pode até conseguir algo por menos ainda, mas eu tô colocando uma média bem real. Limerick, que era considerada uma das cidades mais baratas, está passando por uma crise ferrenha de acomodação em Limerick, tanto de acomodação quanto de emprego, então está super inflacionado e muito difícil de conseguir encontrar sequer uma acomodação em Limerick. Então, o aluguel de Limerick subiu bastante, era bem equiparado ao Waterford, né? Hoje está mesmo patamar aí de Galway e Cork praticamente. Cork é uma cidade que até um pouquinho depois da pandemia estava tranquilo, né? Só que agora a gente já tem relatos de pessoas com bastante dificuldade de conseguir acomodação em Cork e um preço mais inflacionado. Então, eu já coloquei aqui uma média de 600 euros o quarto de solteiro, tá? E Dublin, né, que seria a cidade mais cara, uma das mais caras da Europa, 750, 800 euros mais ou menos, um valor de um quarto de solteiro, um quarto privado, tá, pessoal? Pouca, mas eu vi em Dublin lá quartos por 400 euros, pessoal. Em Dublin o pessoal divide quarto, então tem uma beliche, às vezes tem duas beliches, tô falando aqui um quarto privado, tá bom? Esses valores, eles são essa média que tanto os nossos intercambistas da Enjoy estão compartilhando com a gente e também dos valores das acomodações que a gente encontra pela internet. O Double Room, que seria uma cama de casal e serve para casais, tá? Aqui eu estou me baseando em preços para casais, tá, pessoal? Existem sim, né? A maioria dos quartos vão ser Double Room
né, cama de casal, e que só aceitam solteiros, mas eu fiz uma pesquisa para os casais de fato. Então, um casal em Bundoran consegue alugar um quarto por uma média de 300, 350 euros, tá? Em Dunleary, uma média de 650 a 700 euros, tá? Em Bray, uma média de 600 a 700 euros. Em Athlone, uma média de 550 a 600 euros. Em Waterford, uma média de 650 a mais ou menos 700 euros. Em Galway, uma média de 800 a 900 euros. Em Limerick, 800 a 900 euros. Em Cork, de 900 a 1.000 euros, de 850 a 950 euros, mais ou menos essa média, tá? E em Dublin, uma média de 1.100 a 1.200 euros, tá? Isso é um quarto de casal, tá bom, pessoal? Agora, qual a dificuldade que as pessoas estão encontrando para conseguir uma acomodação nessas cidades? Em Bundoran, eu coloquei aqui a pontuação de 0 a 10, tá, pessoal? Então vamos dizer que 10 é o mais difícil e 0 é o mais facinho. Então, em Bundoran, Dunleary, Bray e Athlone, eu coloquei aqui uma média de 4, nível 4 de dificuldade. O que significa esse 4, Cauê? É entre mais ou menos uma semana de busca por acomodação você consegue um quarto, tá? Então é o mais rápido. Em Waterford, eu coloquei aqui nível 6, que pode demorar 2 semanas, tá? Normalmente o pessoal tá conseguindo encontrar em uma semana lá na cidade de Waterford. É claro que a Enjoy tem equipe de suporte que acompanha os alunos, ajuda nas pesquisas, né, para poder traduzir as coisas, então fica um pouco mais fácil, né? Mas a média que você pode demorar também 2 semanas, pode até passar de 2 semanas, pode chegar a 3 semanas. Em Galway é uma cidade mais turística, então dependendo da época fica mais difícil ou fica mais fácil, né? Em Galway você vai encontrar aí acomodações entre 2 a 3 semanas. Em Limerick é a cidade que está com o estado mais grave de crise de acomodação por falta de acomodação. Ontem mesmo eu fiz as pesquisas, tinham 11 quartos disponíveis. Quartos, não é nem casa, pessoal. Casas, você entende, tem 3 ou 4 casas disponíveis para alugar na cidade inteira, uma cidade com mais de 130 mil habitantes. Então, Limerick estava com 11 quartos apenas para alugar. E os estudantes, eles estão demorando entre 3 a 4 semanas para conseguir acomodação. Há estudantes que demoraram quase 2 meses para conseguir um quarto, tiveram que ficar passando para hostel e depois tiveram que ir para outra cidade porque nem os hostels tinham vaga, né? Então eu tô para inclusive marcar uma entrevista com alguns intercambistas de Limerick para a gente entender o que está acontecendo na cidade nesse momento, né? Infelizmente é uma cidade que está passando por os estudantes estão passando por crises, né? Por dificuldades na cidade, e a gente pode discutir um pouquinho sobre isso aqui no canal também. Em Cork e Dublin, mais ou menos a mesma coisa do que Galway, né? De 2 a 3 semanas, mais ou menos. É normal que você vê o pessoal falando, eu consegui em uma semana, não sei porque o pessoal tá falando tanto assim, consegui em uma semana, mas assim, pessoal, depende muito do foco, depende muito de como você foi orientado, depende muito de como você prioriza essa questão de acomodação, tá? Vamos passar aqui agora para transporte. É um custo de vida, né, que faz parte do custo de vida, que é o transporte. Em algumas cidades, ou na maioria delas, você não precisa usar nenhum tipo de transporte, como Bundoran, Dunleary, Bray, Athlone, Waterford, você faz tudo de bicicleta. Raras exceções, alguém usa transporte em Galway. Muitas poucas pessoas usam transporte em Limerick. Em Cork, em Dublin, sim, Cork já é mais comum você ter pessoas usando transporte e muita gente precisa pegar transporte em Dublin, tá, pessoal? E aqui eu coloquei o custo, ó, Galway e Limerick, mais ou menos uns 40 euros, nem é todo dia que você precisa de fato pegar um transporte. Se você tiver uma bicicleta, por mais que você more um pouquinho longe da sua escola, do seu trabalho, às vezes demora meia horinha, né, pedalando ali, mas as pessoas acabam acostumando e pegando o transporte só quando é tempo assim muito feio de chuva e vento, né?
que eles acabam precisando do transporte. Já em Cork, que é uma cidade maior, onde você tem os subúrbios, né, que são bairros muito bonitos, onde tem mais opções de acomodação por um preço um pouco mais baixo do que no centro, você tem bastante gente que acaba optando por ter o ticket do transporte também, que pode custar 60 euros, mais ou menos essa média aí, 60 euros por mês também na cidade de Cork e Dublin, tá? Agora vamos falar sobre um pouquinho sobre a trabalho na Irlanda, né? Vamos falar começando aqui pela baixa temporada, lembrando que existem a baixa e alta temporada, né? Obviamente que na alta temporada o pessoal tem mais facilidade, tá? Então, Bundoran eu coloquei aqui numa escala de 0 a 100 no nível de dificuldade, não sei por que eu coloquei 100, devia ter colocado 10, né? Igual no outro, mas enfim. Vamos lá, de 0 a 100 eu vou colocar, vamos considerar aqui 10, vai. Então quase 2,5 aqui, né, Bundoran no inverno. Perdão, pessoal, acho que é o nível de dificuldade, não é nível de dificuldade, desculpa, vamos lá. Eu não vou editar aqui porque não dá tempo. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui é quanto de oferta de trabalho tem. Tá? Então em Bundoran tem muito pouca oferta de trabalho na baixa temporada. É uma vila e na baixa temporada parece uma vila fantasma. Em Dunleary já é um pouquinho melhor, né? Eu diria aí que mais ou menos 50%, digamos assim, tá? Em Bray um pouquinho mais, né? Já sobe aí para uns 60%. Em Athlone também, né? Uma cidade que já tem um pouquinho mais de estrutura do que Bray, do que Dunleary. É uma cidade maior, já sobe um pouquinho. Waterford se mantém mais ou menos ali na baixa temporada, o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade para conseguir trabalho. Galway é uma cidade até movimentada, inclusive no inverno, mas tem menos oferta, mas mesmo assim é fácil de conseguir trabalho. Em Limerick, uma cidade que já foi muito fácil de conseguir trabalho, hoje, infelizmente, passa por essa crise e as pessoas estão com bastante dificuldade de conseguir trabalho na cidade de Limerick. Então coloquei aqui mais ou menos igual a Bundoran. E Cork e Dublin também tranquilo, tá? No inverno tem menos oferta, mas todo mundo consegue trabalho. Já na alta temporada, a Irlanda acaba sendo assim um atrativo, né, para quem quer fazer um dinheirinho, chegando ali mais ou menos próximo à alta temporada, vai conseguir emprego com muita facilidade. Em Bundoran, vocês podem assistir os vídeos aqui no canal, os alunos falando, pô, cara, tá fazendo 60 horas na alta temporada, tava trabalhando que nem um doido, saindo de manhã, voltando só à noite, e quando tinha escola, então ficava pior ainda. Mas o pessoal tava trabalhando bastante na alta temporada, que é um lugar que tem festivais, tem campeonato de surf, tem vários hotéis, e aí acaba faltando mão de obra, e para suprir o pessoal põe os estudantes para trabalhar. Então, em Bundoran, tranquilo, tá? Você vai sobrar emprego, Dunleary é a mesma coisa, Bray um pouquinho menos, né, que Dunleary um pouquinho mais turístico por conta das praias, né, e é mais próximo de Dublin. Em Bray um pouquinho menos, mas também é tranquilo. Em todas as cidades, pessoal, é muito tranquilo conseguir emprego na alta temporada. Porém, em Limerick, infelizmente, até mesmo na alta temporada, o pessoal estava com dificuldade para conseguir trabalho, tá? Agora voltando um pouquinho aqui para falar com vocês, o que eu queria dizer? Importante colocar alguns pontos. Você tem que considerar muito a época que você está indo viajar, tá? Por quê? Porque cada época do ano é melhor para tal coisa, né? Por exemplo, você chegar na baixa temporada, pode ser que você não tenha emprego com tanta facilidade, mas você tenha mais opções, um pouco mais de opções de acomodação disponível, que é algo muito importante na Irlanda, a se considerar a crise de acomodação na Irlanda. Então, dependendo da época, você consegue acomodação com um pouco menos de dificuldade. Eu não vou dizer que é fácil. Estou dizendo que é um pouco menos, você consegue com menos dificuldade, tá? Agora, cada cidade tem o seu período certo. Tem as cidades universitárias, e dependendo do break dos cursos das universidades, você vai ver mais disponibilidade de acomodação, de vagas, tá? Pode ser março, pode ser maio. Então, conversem com o seu consultor de intercâmbio. Inclusive, eu tenho aqui meu link de mentoria, caso você queira agendar um horário comigo, para você entender melhor esses pontos, tá? Outra coisa, alta temporada. Quando é o melhor momento para chegar?
qual a cidade que está com mais facilidade para conseguir trabalho, qual é a melhor época. Isso tudo, pessoal, é muito importante vocês saberem também. Tenho vídeos aqui no canal falando sobre qual a melhor época para chegar para trabalhar na Irlanda, qual a melhor época para chegar para trabalhar, ou qual é a melhor época para chegar na Irlanda num modo geral, para você tentar manter aquele equilíbrio, né? Tipo assim, para tirar visto, para aplicar para as vagas, para fazer, né? Para quando começarem a disponibilizar as vagas de trabalho também, né? É uma época que você não seja tão prejudicada pela falta de opções de acomodação também. Então, tudo isso é muito importante colocar. Então, pessoal, como vocês puderem ver, assim, não existe, claro, o lugar perfeito. Existem, sim, dependendo de cada pessoa, dependendo do seu perfil, no sentido de o que você busca com o seu intercâmbio, além de aprender o inglês. Como que é a cidade que você gostaria de morar? É uma cidade com bastante entretenimento, opções de baladas, de pubs, bares e festivais, uma cidade bem turística e grande e urbana como Dublin, ou pode ser alguma coisa meio termo ali como Cork, talvez, ou uma cidade mais pequenininha, mas que tenha bastante oferta de trabalho por ter um certo turismo como Galway, ou você prefere uma cidade que tenha oportunidades, né, um pouco menos, mas tem, e claro, com custo de vida menor, onde você consegue guardar um dinheirinho a mais, já que você nem se importa tanto em sair pra balada desse jeito, uma pessoa casada, ou com sua namorada, ou com seu namorado, vocês gostam mais ali de ficar em casa assistindo uma série, ou de vez em quando vai pro cinema, vai comer uma pizza, né? Então, tudo isso, pessoal, é importante colocar em consideração. Emprego na Irlanda, tirando a cidade de Limerick, que está um pouquinho complicado hoje, no resto vocês conseguem trabalho tranquilamente. Algumas cidades vocês vão ter mais dificuldades para conseguir acomodação, outras menos, tá? Algumas cidades vocês vão conseguir guardar mais dinheiro do que as outras, porém você não vai ter tanta coisa para fazer, às vezes nem dá tempo, porque você trabalha muito, né? Então, tudo isso é importante vocês colocarem em consideração antes de fechar o seu intercâmbio. Tem vídeo falando sobre isso, é só você entrar no nosso canal Enjoy World, colocar na barrinha de pesquisa Enjoy World e o tema que você vai encontrar. Ou então você pode agendar comigo e a gente pode esclarecer as suas dúvidas e tentar te ajudar através, fazendo uma análise ali do que você busca, qual que é o seu objetivo com o intercâmbio, para ver qual que é o melhor destino para você na Irlanda, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!